amados, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. Estamos aqui, amados, com o nosso tema de hoje, que é um tema indispensável na vida do cristão, que é a maior consciência que devemos ter. Bom, amados, na nossa vida, nós devemos trabalhar a nossa consciência em tudo que nós vamos fazer. Nós temos que ser conscientes. E com relação àqueles que estão buscando, algo de Deus, a restauração, por exemplo, porque tem pessoas que vão falar assim, não, mas eu não quero nada com Deus, não, eu só quero a restauração. Bom, amados, saiba que para alcançar a restauração em Deus, você precisa estar com Ele, porque senão é impossível. E restauração sem Deus, nós já vimos que não é uma restauração, e sim uma reconciliação. Essa reconciliação pode ser que dure alguns anos e pareça que dá tudo certo, mas nós já vimos na prática que muitas pessoas que se reconciliam sem viver um estado de transformação e restauração em Deus, infelizmente, com o passar do tempo, seja ali com 1 ano, 2 anos, 5 anos, tendem a continuar vivendo as mesmas experiências do passado que levaram ao rompimento da aliança, Então, hoje nós vamos falar sobre a maior consciência que nós devemos ter. E para começar o vídeo de hoje vai ser um vídeo instrutivo, onde nós vamos estudar um pouco mais a palavra, nos aprofundando nessa consciência que o cristão deve ter, que todo aquele que quer algo de Deus ou que deseja buscar uma intimidade mais profunda com Deus precisa ter. É indispensável. Essa é a palavra que eu tenho para descrever o nosso tema de hoje. Indispensável, tá? Bom, nós vamos falar em tópicos hoje para que a gente consiga entender melhor essa consciência, tá? Para que nós consigamos desenvolver aqui, no profundo da nossa mente, essa consciência que vem para a nossa vida através do Espírito Santo de Deus. O primeiro tópico que nós vamos falar hoje é o temor ao Senhor, amados. O temor ao Senhor, ele é indispensável para todo aquele que quer servi-lo, ok? Para todo aquele que o considera como Deus, para todo aquele que tem consciência de quem ele é. Portanto, o temor do Senhor é indispensável. Olha o que Salmo 111, versículo 10 vai nos dizer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um bom entendimento tem todos aqueles que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor dura para sempre. Então a palavra vai dizer que todos aqueles que temem ao Senhor e que, portanto, obedecem ao Senhor, que cumprem os mandamentos dele, têm um bom entendimento. Então, amados, não é apenas dizer eu creio, eu amo, mas não é só dizer, mas é cumprir, ou seja, eu preciso viver aquilo que Deus me ensinou, não é? E olha só, o significado da palavra temor é o profundo sentimento de respeito pela grandeza e santidade de Deus, reconhecendo quem Ele é, tudo que Ele fez e criou. O temor ao Senhor envolve admiração e obediência. Então, amados, temor não é ter medo, como muitas pessoas lá fora pensam. Eu tenho que ir para Deus, porque senão Ele vai me mandar para o inferno, Ele vai me condenar. Não, amados. Nós não devemos vir a Deus com esse sentimento de medo ou com esse sentimento de julgamento, de culpa, mas nós devemos vir a Deus por admiração, por quem Ele é. Nós devemos servi-lo porque reconhecemos que Ele nos criou, Ele criou o mundo, Ele fez todas as coisas, portanto, Ele tem um poder que deve ser admirado por nós, Um poder que deve ser colocado nas mais altas alturas, e por isso nós não temos dificuldade em obedecer a esse Deus. E por que não? Porque se Ele, na sua perfeição, criou todas as coisas, então eu tenho confiança
para servi-lo e, portanto, eu não tenho dificuldade para obedecê-lo. Olha, abra sua Bíblia aí comigo, lá em Provérbios, eu já deixei marcado aqui, mas tem tanta coisa marcada, que hoje nós vamos rodear a Bíblia para a gente aprender um pouco mais, tá? Então, olha só o que vai dizer lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 6. A palavra diz assim: pela misericórdia e verdade, a iniquidade é purificada, e pelo temor do Senhor, os homens se apartam do mal. Então, todo aquele que teme ao Senhor verdadeiramente, que o reconhece como Deus que ele é, porque ele não deixou de ser Deus, mesmo em meio a todas as circunstâncias que nós vivemos, mesmo em meio a todos os problemas, ele continua sendo Deus. E todo aquele que o reconhece como Deus se aparta do mal. E por quê? Porque reconhece a santidade dele. Todo aquele que teme ao Senhor busca ser santo como ele é santo. E como eu posso ser santo? Já que eu sou um ser pecador, eu peco, eu erro todos os dias, eu falho todos os dias, buscando fazer aquilo que Deus faria, amados, buscando fazer o bem. Já é um princípio, tá? Para se caminhar rumo à santidade. Então, todo aquele que teme ao Senhor busca ser como ele é. Então, essa pessoa se aparta do mal, obedece os mandamentos de Deus e tem um profundo respeito, que é o que nós chamamos de temor ao Senhor, por quem ele é, não só pelo que ele faz, entende? Por exemplo, eu poderia ter um respeito, veja isso, amados, é um respeito muito grande por Deus, porque ele me deu essa casa, e só. Mas não, amados, não. O mesmo Deus que me deu essa casa, me tira essa casa a hora que ele quiser. E eu vou continuar respeitando e amando a esse Deus, independentemente do que ele me dá ou do que ele me tira. Porém, eu entendo quem ele é. Eu não amo pelo que ele me deu. Eu amo e o respeito porque ele é Deus. Porque eu reconheço o poder dele. Vocês entendem isso? Então, o temor, ele é um profundo respeito. E como eu, então, que sou uma pessoa que tem um profundo respeito, devo me portar diante desse Deus? Não é? A palavra diz que não é um profundo sentimento de amor ou um profundo sentimento de alegria. A palavra nos ensina que o temor é um profundo respeito. E quando eu tenho respeito, com esse respeito vem frutos, que são os frutos que nós vamos falar aqui como tópicos, como eu já disse, para a gente aprender um pouco mais. Mas ainda se tratando do temor, abra sua Bíblia comigo lá em Deuteronômio capítulo 8. Vamos ler o versículo 6, que diz assim. Vamos ler primeiro o capítulo 13, versículo 4, que diz assim, ó. Andareis após o Senhor vosso Deus e o temereis, e guardareis os seus mandamentos, e obedecereis à sua voz, e o servireis, e vos apegareis a ele. Uau, que lindo! Eu acho essa palavra apegar tão linda. Por quê? Porque eu me apego ao meu marido, eu me apego aos meus filhos, eu me apego a um bem material. Mas aqui, Moisés está falando sobre nos apegarmos ao nosso Deus, sabe? A termos o nosso Deus como um princípio na nossa vida. Olha só. Nós vamos andar com ele, nós vamos temê-lo, ou seja, respeitá-lo, vamos guardar os mandamentos dele, como eu guardo na mente e no coração, e vamos obedecer à voz do Senhor. Uau! Uau! Obedecer à voz do Senhor, ou seja, o Senhor me dá um comando. Quando eu temo ao Senhor, eu posso ouvi-lo de maneira audível, me dando comandos, falando comigo. Isso é lindo, amados. E o servireis. E por quê? Porque não temos, como eu disse, dificuldade de servi-lo, porque reconhecemos que ele está acima de tudo e de todas as coisas. E, portanto, ouvimos a voz dele e temos facilidade, prazer, em servi-lo. E nos apegamos a esse Deus. Não conseguimos mais viver sem ele.
E é muito interessante, amados, porque eu acredito que a palavra, ela é de fato muito correta em tudo que ela nos ensina. E aqui Moisés, ele está nos ensinando um passo a passo para vivermos com Deus. Então o que ele fala? Primeiro, vocês andarão com Deus. Então vocês vão buscar ao Senhor, vosso Deus, o único Deus. Depois aprendam a respeitar a esse Deus, porque esse Deus, ele não é como qualquer um outro. Ele é um rei soberano, majestoso. Terceiro, vocês vão guardar os mandamentos que ele deu para vocês. Vocês vão gravar isso no coração de vocês e na mente de vocês. Quarto, vocês vão obedecer à voz do Senhor, porque todo aquele que busca ao Senhor, que teme ao Senhor e que guarda os mandamentos dele, não tem dificuldade em ouvir a voz, porque o Senhor está o tempo todo falando, o tempo todo ali, ó, falando conosco. Olha, amados, esse é o relacionamento de Deus com a gente, sabe? É um relacionamento onde Deus conversa com a gente o tempo todo. E, em quinto, vamos servi-lo. E por que servi-lo? Porque ele se torna o nosso dono e, portanto, nós o servimos. Como assim servir? Não que nós somos escravos do Senhor, não é isso, amados. É porque nós aprendemos que servi-lo, ou seja, que prestar um serviço para Deus, sermos ministros do Senhor, é uma coisa valiosa, porque o Senhor nos usa como instrumentos dele nessa terra, para que nós possamos assim sermos realmente, verdadeiramente, imagem e semelhança dele, transmitindo para outras pessoas esse Deus tão maravilhoso que ele é. E em sexto, nos apegamos a ele, ou seja, nós não apenas ouvimos a voz e não apenas praticamos as obras de Deus que nós guardamos no nosso coração, mas nós nos apegamos, ou seja, não conseguimos mais viver sem ele. Lindo isso, não é? Então, amados, para o segundo tópico, para que nós possamos entender que a vida com Deus, ela muda toda a nossa vida. A vida com Deus já não é mais uma vida leviana. Eu não posso mais viver de qualquer maneira. Eu preciso viver de uma maneira diferente. Então, a partir do momento que eu tenho temor ao Senhor, esse temor, como eu disse, produz em nós frutos. Um dos frutos que ele produz em nós é a reverência, tá? E para muitos que não sabem aí o que é reverência, nós vamos nos aprofundar agora, tanto na palavra de Deus, pode abrir na sua Bíblia comigo aí em Provérbios, capítulo 15, versículo 33, tanto também em significados, né, que as pessoas foram aprendendo, o ser humano foi aprendendo a discernir. Bom, amados, vamos dar prosseguimento aqui. Eu dei uma paradinha para pegar uma água, porque minha garganta tá secando muito. E porque quase ocorreu um acidente que agora minhas meninas foram abrir o armário ali para pegar alguma coisa lá dentro e o armário já vinha caindo para frente, por isso que eu parei. Mas vamos lá, nós estávamos falando da reverência. Já vai abrindo a sua Bíblia comigo, lá em Provérbios, capítulo 15, vamos ler o verso 23. Mas antes, eu quero trazer para vocês um entendimento do que é reverência, porque, amados, com o temor vem a reverência, tá? Não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Se você se diz cristão, mas a vida continua do mesmo jeito, chega na casa do Senhor de qualquer jeito, vive de qualquer jeito, continua usando, chegando, porque, amados, olha, não tô aqui para julgar ninguém, mas veja bem, nós servimos a um rei, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele não é qualquer um. Então como eu vou me portar diante desse rei importa muito. Ah, mas eu só vou me vestir dignamente quando eu for à igreja. Mas não se esqueça que esse rei, ele está com você o tempo todo. Ele caminha com você. Então, como você tem caminhado com ele? Quais os lugares você tem frequentado? Né? Então, reverência, amados, é um respeito profundo por alguém, em função das virtudes
qualidades que essa pessoa possui. É uma consideração. Também é um modo respeitoso de cumprimentar, em que nós nos inclinamos e ajoelhamos, nos colocando em posição de humildade, considerando a majestade e soberania de Deus. Então veja bem, amados, o que é reverência? Reverência não só é um sentimento de profundo respeito, né? Como nós lemos, um respeito profundo por alguém, ou seja, por Deus, como ele também é uma manifestação desse respeito, ou seja, uma atitude que eu tomo. São atitudes que eu tomo para demonstrar esse respeito. Então, a reverência, aqui nesse caso nós vimos um exemplo de reverência, que é o quê? A maneira de cumprimentar. Quando eu estou diante de um rei, eu me prostro, correto? Então, eu pego e faço dessa maneira. Eu chego diante de um rei, deixa eu baixar aqui para não sair da câmera, mas eu estou reta e aí eu me inclino diante desse rei. Então eu dobro os meus joelhos e eu me posiciono em sinal de humildade, em sinal de humilhação diante daquele rei. Não uma humilhação ruim, amados, mas é uma humilhação em sinal de humildade, onde eu demonstro para essa pessoa pela qual eu tenho reverência, de que eu estou diante dela, me colocando a serviço dela, me colocando à disposição dela, e não só isso, como acima de tudo reconheço a autoridade dessa pessoa, o poder que ela tem. Por exemplo, se eu for conversar com um presidente, mesmo que muitos aí venham falar assim, mas eu não gosto do Lula, eu não gosto do Bolsonaro, eu não gosto de fulano de tal. Beleza, não se trata de gostar. Se trata de saber se portar diante dessa autoridade. É um presidente, independentemente se é o Lula, se é o Bolsonaro, se é o Ciro lá das contas, sei lá. Pode ser quem for. Pode ser o melhor ou o pior, mas eu preciso me comportar de maneira reverente àquela autoridade. Com Deus não é diferente. Nós temos que saber nos comportar e como chegar diante de Deus. Veja bem, a reverência, ela é um ato de respeito no momento do cumprimento, ou seja, eu estou chegando diante de Deus, reconhecendo e considerando a majestade dele, a soberania dele e me colocando em posição humilde diante dele. Deus se admira dessa nossa humildade para com ele, reconhecendo que ele é grande, que ele é poderoso, que ele é soberano e que ele é rei acima de todos os reis. Então, amados, não é só quando eu estou na igreja. Não é só quando eu estou na igreja. Tem muita gente que vai para a igreja, tira o boné, aí põe uma calça mais larguinha ou um vestido longo, uma saia comprida, mas no dia a dia vive de uma maneira bagunçada, é uma coisa sem pudor nenhum, como se Deus não estivesse ali vendo, como se Deus não estivesse no meio dessa pessoa ali, acompanhando essa pessoa, e a pessoa fala palavrão, e a pessoa briga o tempo todo, a pessoa tá o tempo todo com muita raiva de tudo, sabe, sempre indignada. Eu falo com vocês que ontem eu tava muito mal, sabe, eu fui buscar as minhas meninas ali em cima, aí eu subi um morrinho aqui de casa e no meio do caminho eu fui ficando tão cansada e assim, infelizmente, já falei com vocês que no momento eu estou com anemia e esse mês eu tive muita hemorragia, então acabou piorando a situação, mas a anemia ela me deixa muito irritada. Tem hora que ela me deixa muito irritada, mas eu faço o possível para não descontar essa irritabilidade em ninguém. Só que ontem, quando eu cheguei com as meninas aqui, e aí eu fiz o almoço pra gente, e amados, pendurei uma roupa no varal, e quando eu acabei, eu não tava aguentando nada, eu não tava aguentando ficar em pé. Foi um cansaço que tomou conta de mim, que eu chorava de cansaço. Acredita nisso? Eu estava tão desgastada, tão
assim, sem energia nenhuma, que eu chorei, eu falei com meu marido, falei, tô muito cansada, não tô aguentando, eu não consigo nem levantar, acabaram todas as minhas energias. E assim, mas não quer dizer que por causa disso eu vou tratar as pessoas mal, mas infelizmente, por causa de algumas circunstâncias, as pessoas acham que podem ficar tratando as pessoas de qualquer maneira. E assim, eu acredito que mesmo que às vezes a maneira às vezes eu falar, né, eu sou uma pessoa que chora muito, mas às vezes não agrada meu marido, ele fala assim, nossa, você chora por tudo, mas pelo menos eu não fico brigando, eu não fico assim, eu não tô aguentando mais, tô muito cansada. Não, amado, sabe? Eu entendo que primeiro eu tenho um Deus e eu entendo que primeiro eu preciso saber me comportar diante dele. É claro que isso eu tô aprendendo a cada dia mais agora, mas antes eu era desse jeito. Antes tudo que eu ia falar, tudo que eu ia fazer, porque vocês não me ajudam e não sei o que, nossa, sabe, o tempo todo ali brigando, discutindo, e nós temos que tomar cuidado com isso. Lá em Provérbios capítulo 15, verso 33, a palavra vai dizer assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e antes da honra está a humildade. Então, como nós falamos aqui, é muito importante a gente entender que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Ou seja, o Senhor está nos instruindo através desse vídeo, por exemplo, como ser sábios, como melhorar, como adquirir sabedoria, né? E aí ele continua falando, e antes da honra está a humildade, ou seja, antes de prestar honra a alguém, eu preciso me colocar numa posição de humildade, ou seja, então eu me aproximo de Deus, porque aqui ele está falando do Senhor, sempre com reverência. Eu não chego até Deus de qualquer maneira, jamais. Eu preciso chegar a Deus com reverência. Eu comecei a falar para vocês num outro vídeo que eu gravei a respeito da irmã que estava orando lá na igreja, né? E que ela falou que ela criou os filhos dentro da igreja e não sei o que, e hoje os filhos dela estão servindo dentro da igreja. E nesse momento, o Senhor pegou e falou comigo, falou, não é só criar dentro da igreja, é preciso ensinar o temor do Senhor. Sabe, amados? Tem hora que as pessoas devem achar que eu sou muito chata, e realmente eu sou. Teve uma menina da célula um dia que falou comigo, eu sei que eu sou exigente, mas é como eu falo com as minhas filhas, eu falo, olha, eu estou ensinando para vocês aqui hoje, né, na idade que vocês estão e desde pequenininhas também, levo elas para a igreja desde pequenas, mas eu entendo que estar dentro da igreja não quer dizer nada. Eu entendo que elas precisam aprender a ter temor a Deus. Como outro dia, por exemplo, a minha filha mais velha, ela estava escalada para o louvor e estava aqui em casa cantando músicas, assim, que não tinha nada a ver, que não tinha Deus, que não tinha nada. Eu chamei, falei com ela, falei aqui, você vai subir no altar assim? Você não se preparou, não orou, não jejuou, não é dessa maneira que você se porta diante de Deus. Então, amados, não é simplesmente, ela vai cantar louvor, que bonitinho, deixa ela, não tem nada a ver. Não, não é só isso. Vocês precisam saber vivenciar isso todos os dias com Deus e precisam passar isso para os filhos de vocês, que é o que a palavra vai nos ensinar, né? Desde Moisés vai falar para o povo aqui, ó, é para vocês que Deus está falando, mas é para vocês passarem para todas as gerações seguintes depois de vocês. Amém? Então, olha só, amados, o nosso próximo tópico aqui é a honra. A honra, tá bom? Então, vamos, já vai abrindo a sua Bíblia comigo aí, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, já vai deixando aberto aí, e a honra. O que significa a honra? Então, agora que eu aprendi que eu preciso ter um profundo respeito pelo Senhor, que eu preciso reconhecer quem Ele é, que eu preciso admirá-lo, agora que eu já sei que eu tenho que ser obediente e que eu tenho que me portar diante dele de uma maneira não apenas honrosa, mas de uma maneira também humilde, né? Então agora eu presto a ele honra. O que é honra? Honra significa reconhecer o valor e a dignidade,
privilegiando alguém através de ações e palavras. A honra a Deus envolve adoração, obediência e reconhecimento de sua soberania e poder. Honrar a Deus em ações, por exemplo, faz com que nós desejemos nos afastar do mal, buscando conhecer e fazer o bem. Então, vamos aqui a alguns exemplos de como honrar a Deus. Por exemplo, tudo que eu faço ou que eu conquisto na minha vida, eu coloco Deus como um progenitor daquilo, entende? Tipo, nossa, eu comprei essa Bíblia, vou dar esse exemplo aqui para vocês, ó. Demorei, acho que uns 5 anos para comprar essa Bíblia ou mais. Tava doida para comprar ela, 5 anos. E quando eu finalmente comprei, eu comprei com o fruto do meu trabalho, o meu suor, mas o tempo todo eu entendia que eu só trabalhei, eu só conquistei aquele valor em dinheiro para comprar essa Bíblia porque o Senhor me deu saúde. Então, aquela pessoa que honra a Deus, ele não só honra através de palavras. Ah, Deus é santo, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Não só dessa maneira, mas ele procura agir em conformidade com aquilo que ele fala. Então ele busca retirar aquilo que não é bom e substituir por aquilo que retirar aquilo que não é bom, substituindo por aquilo que é bom. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, vai dizer assim: Ora, ao Rei eterno e imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para sempre e sempre. Amém. Então, amados, como nós podemos ver aqui, a Deus nós devemos dar honra e glória. A Deus nós devemos saber como agir, como viver, como ser, como falar, como nos comportar. Deus não é qualquer um, né? Deus não é qualquer um, portanto eu não posso tratá-lo como eu trato qualquer pessoa. Não posso. Eu preciso aprender. E a honra é um princípio, sabe? E Deus não abre mão de princípios. E a honra é um princípio. E nós vemos que a honra, ela faz parte, ela é um fruto do temor ao Senhor. Lá em Salmo 29, versículo 2 diz assim: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, amados, todo aquele que reconhece quem Deus é e que sabe que, acima de tudo, Deus é santo, Deus ele não carrega impureza, Deus ele não é imundo, Deus ele não comete pecado, Deus ele não é mau, ele tem dentro de si uma santidade que faz com que ele seja bom, puro, benigno, sabe? Deus, ele é totalmente livre de toda e qualquer impureza, sabe? Que nós possamos carregar ou qualquer outro ser possa carregar. Deus, ele não falha. Deus, ele é perfeito. Então, nós damos honra a esse Deus, reconhecendo esses atributos dele, como nós aprendemos na série Deus Nosso Pai, reconhecendo quem ele é e reconhecendo toda essa santidade, toda essa soberania dele. E lá em Provérbios 3, vamos abrir lá, versículo 9, vai dizer assim: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Então, amados, olha só, muitos pastores vão usar esse versículo para falar de oferta. E aqui nós estamos falando de oferta de vida, no momento em que eu oferto a minha vida ao Senhor. Um momento em que eu oferto não só os meus bens, né? Como ele vai dizer aqui, mas tudo o que eu tenho. Porém, aqui, ele vai nos ensinar que a honra... Eita, a porta bateu ali. A honra, ela traz consigo também outros princípios. Então, eu não honro a Deus só com palavras, eu não honro a Deus apenas com ações de bondade, mas eu também honro a Deus com ações de generosidade. E eu sou fiel.
generoso e fiel. Eu consigo então honrar a Deus em todas as áreas da minha vida, entende? Olha como é importante, todo aquele que teme ao Senhor, lembrando que nós estamos falando aqui de temor do Senhor e dos frutos que Ele produz, então todo aquele que teme ao Senhor é generoso, é fiel a Deus. E por quê? Porque reconhece que Deus merece esta honra. E para finalizarmos aqui o princípio da honra, o fruto da honra, vamos ler Efésios. Deixa eu abrir aqui, capítulo 4, versículo 29, que diz assim: que nenhuma palavra imprópria proceda de vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. Então, amados, honrar a Deus vai muito além de também só dar o dízimo, de só dar ofertas, de só falar com palavras, mas honrar a Deus também está na maneira com que eu vivo, na maneira com que eu conduzo a minha vida, conduzo as minhas palavras, na maneira com que eu me comunico com as pessoas todos os dias, na maneira com que eu comunico Deus para as pessoas. Entende? Eu não consigo comunicar Deus com palavras torpes, né? Então eu preciso comunicar Deus dando honra a Ele com palavras boas. Pode até ser de exortação, como Paulo vai dizer aqui, ó, para edificação, pode até ser para edificar, nem sempre vai ser aquela palavra de amor, aquela palavra carinhosa, aquela palavra, sabe? Pode até ser uma palavra até mais dura, mas que seja uma palavra conduzida com dignidade e que não seja palavra torpe, uma palavra imunda, uma palavra que conduza ao mal, sabe? A impureza, então que não seja assim. Um outro princípio também que nós vamos falar agora, um outro fruto do temor ao Senhor é a obediência. Então, nós falamos lá no começo que todo aquele que teme ao Senhor o obedece. Então, porque nós escolhemos servir a Deus, nós mudamos a nossa direção, mudamos a nossa vida. Como eu disse, não servimos a Deus porque somos escravos a Ele, não obedecemos a Ele porque somos escravos dele. Nós obedecemos e servimos a Ele porque, por exemplo, eu já cansei de ler a Bíblia e já vi tudo o que aconteceu com Israel quando Israel decidiu se afastar de Deus. Foi só quebrando a cara, quebrando a cara, quebrando a cara. Eu vou querer fazer a mesma coisa? É claro que não. Então eu prefiro ouvir a voz do Senhor, obedecer a voz do Senhor, para quê? Para que tudo vá bem comigo. Você entende? Então nós obedecemos não só por um respeito muito grande que nós temos, porque eu garanto que se você, por exemplo, tem respeito ao seu avô, à sua avó, ao seu pai, à sua mãe, você o obedece. Você não vai, se você o respeita, você não vai tratá-lo de qualquer maneira, negligenciando aquilo que eles falam para você. Você vai buscar obedecer. Se o seu pai pega e fala com você, olha, não coloque esse copo aqui, coloque esse copo aqui. Então o que você vai fazer? Tudo bem, papai, eu vou colocar o copo aqui, porque isso é uma questão de obedecer àquele por quem eu tenho um profundo respeito. Amém, amados? E Deus, nós já vimos que Ele é o nosso Pai. Então, acima de qualquer um como nosso Pai, devemos respeitá-lo e obedecê-lo. E o que é obediência? É o ato de seguir, cumprir ou ceder às vontades ou ordens de alguém. É uma submissão. É entregar o coração voluntariamente a Deus e à sua vontade. Aquele que obedece busca viver de acordo com a vontade de Deus. Então presta atenção nisso, amados. A obediência, ela é entregar o coração voluntariamente. Você entende que não se trata de uma obrigação? Você entende que não é Deus te pedindo para que você faça isso, mas sim você faz, entende? Por exemplo, eu, quando aceitei Jesus, eu decidi entregar a minha vida a Ele e a partir daquele momento eu decidi que eu não queria mais viver da maneira que eu vivia, que eu queria buscar ser como Jesus é.
E por quê? Porque um dia alguém falou de Jesus para mim e me transmitiu aquele brilho, sabe? Que só quem tem Jesus tem. E quando aquela pessoa me transmitiu aquilo, eu falei, oh meu Deus, eu queria tanto ter esse brilho comigo, eu queria tanto ser assim. Não que eu estivesse com ciúme ou inveja daquela pessoa, não, mas é porque eu achei tão maravilhoso aquilo. E eu falei, Senhor, que eu possa ser assim na vida de outras pessoas também. Então, a obediência, ela traz consigo um desejo, um prazer em servir. É uma entrega voluntária. Não se trata de um trabalho escravo. Amém? Lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, Deus vai dizer assim através de Moisés: ó, se houvesse neles um coração, de modo que me temessem e guardassem sempre os meus mandamentos, de modo que tudo lhes fosse bem e com seus filhos para sempre. O que Deus está dizendo aqui? Que é preciso haver um coração voluntário. É preciso haver um coração que tema. É preciso haver um coração que guarda os mandamentos dele. E para que ele está falando isso? Justamente para que tudo nos vá bem. Não é para que tudo seja bom para ele. Não é para que tudo coopere para ele. Porque Deus, amados, ele não precisa de nada nosso. Deus, ele não precisa... O que nós fizermos ou deixarmos de fazer não muda quem ele é ou o que ele é, não muda nada. Ele continua sendo Deus, porém, ele quer que nós façamos isso, que nós aprendamos a ser obedientes para que tudo nos vá bem e para que, consequentemente, tudo vá bem com os nossos filhos para sempre, ou seja, com as gerações futuras que virão também. Porque Deus, ele não é um Deus só do agora, mas ele também é um Deus do futuro. Ele também é um Deus que já está vendo lá na frente. E lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 6, a palavra vai dizer assim: por isso guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes nos seus caminhos e para que o temas. Ou seja, por isso que, para que tudo nos vá bem, para que nós sejamos bem-aventurados, para que nós sejamos pessoas de bem, para que nós sejamos pessoas prósperas. Então, para que tudo nos vá bem, nós devemos então... E olha só o que lá no versículo 5 ele vai dizer: considera também em teu coração que como um homem castiga seu filho, também o Senhor Deus, teu Deus, te castiga. Então ele está falando de sermos corrigidos, de sermos obedientes, de termos isso em consideração não só na mente, mas no coração, para que nós temamos ao Senhor e para que nós então possamos andar nos caminhos dele e para que tudo nos vá bem, entende? Então temer a Deus traz consigo muitas coisas boas, muitos frutos bons. Não é apenas fazer algo por fazer, mas é simplesmente reconhecer e colocar a Deus num lugar de autoridade que ele tem na nossa vida e deixar que ele tome o domínio e as rédeas na nossa vida. Amém? E lá em João, capítulo 14, versículo 15, amados, abra a Bíblia aí comigo também. Não deixa eu lendo aqui sozinha, não, que a gente está aqui para aprender juntos. Então, lá em João, capítulo 14, versículo 15, vai dizer assim: se vós me amais, guardai os meus mandamentos. Ou seja, as pessoas dizem por aí que amam a Deus, as pessoas dizem por aí, dizem muita coisa, que Deus é maravilhoso, que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas não guardam os mandamentos de Deus. E Jesus está dizendo aqui: se vocês me amam, então vocês vão guardar os meus mandamentos. E por quê? Porque os meus mandamentos não são para mim, os meus mandamentos são para vocês mesmos. São para que vocês aprendam a viver dignamente, de maneira honrosa, para que tudo vá bem com vocês. Então, tudo que eu fiz por vocês. Entende? Então, ele está dizendo aqui: se vocês me amam, não é só uma questão de falar, não é só uma questão de dizer, mas é uma questão de manifestar através de atitudes, levando em consideração aquilo que Deus nos ensinou através da palavra dele. Amém? E vamos ler agora Lucas capítulo 6,
versículo 46, que diz assim, amados, olha: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Então, amados, tá vendo? Jesus aqui tá dizendo o quê? Que não adianta chamá-lo, não adianta falar. É preciso haver uma prática daquilo que você ouve dele. Olha o que ele tá falando. Do que adianta vocês me chamarem de Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu digo, vocês não ouvem a minha voz, vocês são desobedientes, vocês negligenciam as minhas palavras. Do que adianta? Então é preciso mudar a conduta, é preciso viver de uma maneira diferente, porque se eu digo que eu amo, eu preciso manifestar esse amor, eu preciso colocar em prática esse amor de maneira que eu possa sim honrar então a Deus, né? E lá em 1 João, capítulo 5, versículo 3, vai dizer assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, ou seja, os mandamentos de Deus, para aqueles que não o temem, para aqueles que querem servi-lo de maneira obrigatória, né, com obrigatoriedade, não com o coração entregue voluntariamente a ele, acha que servir a Deus é pesado, é ruim, é desagradável, mas não é. Não é. E por que não? Porque, como nós já dissemos aqui, o Deus, ele prescreveu todos os mandamentos para que tudo nos fosse bem, para evitar que o mal sucedesse e viesse então a se manifestar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Eita, boca furada. Então, como eu disse para vocês, nós não temos dificuldade. Por que não? Porque tudo começa no temor ao Senhor. E com o temor ao Senhor, então, vem os frutos, né? Desse temor, vem os frutos dessa escolha que nós fazemos, né? Porque, por exemplo, nós vemos que muitos filhos escolhem não respeitar os seus pais. Vemos que muitas pessoas, muitos netos, muitos sobrinhos escolhem não respeitar aquelas pessoas que estão ali como autoridade na vida delas. Então é uma escolha, amados, é uma escolha. Não é dizer, por exemplo, as minhas filhas estão aqui, ó. Eu tô ensinando todos os dias, eu tô falando de Deus, eu tô lendo a Bíblia com elas, tô orando, meu marido também, e a gente corrige, a gente fala, a gente exorta, porém, é como eu disse outro dia lá na célula, eu falei, eu não vivo num mundo imaginário pensando que eu vou fazer tudo que eu tô fazendo e simplesmente as minhas filhas vão seguir tudo que eu tô falando. Eu não vivo nesse mundo imaginário. Eu sei que vai chegar um tempo que elas vão fazer as próprias escolhas. E aí cabe a elas decidir pelo que elas querem. Se elas querem continuar servindo a Deus, se elas querem continuar tendo o que elas têm hoje ou coisas ainda maiores, porque Deus pode nos dar cada vez mais e mais coisas melhores, maiores, ou se elas vão decidir debandar e seguir pro mundo afora. Aí é um critério delas, escolha delas. Mas a minha função como mãe e a função do meu marido como pai, nós estamos fazendo, tentando criar no temor do Senhor. Não é simplesmente levar para a igreja, mas é mostrar para elas, ler a Bíblia aqui, discutir com elas, como nós estamos lendo agora antes de dormir, Gálatas. Então a gente tem um momento de reflexão ali, né? A gente falando sobre a hipocrisia que se tem hoje dentro da igreja, sobre as falsas doutrinas, sobre os falsos ensinamentos, que amar a Deus não é simplesmente uma questão de lei, de ser endurecido, mas uma questão de fé. Então, assim, tudo isso a gente conversa com elas, né? E agora vamos falar sobre um último tópico que vem como um fruto também do temor a Deus, que é a adoração. E amados, o que é adoração? É simplesmente subir no altar e cantar um louvor? Ou será que é simplesmente eu chegar e, não sei, falar de Deus para alguém? Não, a adoração ela vai muito além disso. E a adoração é um culto que se rende a alguém que se considera uma divindade. Também pode ser um movimento ativo do nosso corpo e da nossa mente. Prestar culto é render homenagem a Deus. A adoração é o ato de gostar de modo intenso. Então, olha só o que é adoração. Adoração não é simplesmente um movimento que eu faço com o meu corpo, uma música que eu canto, pode ser também, tá? Isso é prática adorativa. Agora, a adoração
é o ato de gostar de modo intenso. Ou seja, tudo o que eu faço para Deus, eu faço com profundo prazer. Tudo o que eu faço para Deus, eu faço com intensidade. Eu faço aquilo não porque eu estou fazendo por estrelismo ou por vanglória, mas eu estou fazendo porque é algo que eu gosto de fazer, é algo que eu tenho prazer de fazer, e eu consigo entregar a Deus todo esse prazer que está dentro de mim, sabe? É muito legal isso, né, amados? E olha só, eu achei muito bacana quando vai dizer assim, também pode ser um movimento ativo do nosso corpo e da nossa mente. Ativo do corpo e da mente. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer só cantar louvor? Só dançar dentro da igreja? Só pregar a palavra? Não. Quer dizer que estamos ativos. Ou seja, todos os dias, em qualquer momento, em qualquer lugar, estamos pensando em Deus. Nossa mente está ativa, o tempo todo ligada com Deus. O nosso corpo está ativo, o tempo todo ligado com Deus. Mesmo que o pecado esteja me convidando, mesmo que as oportunidades me chamem, eu estou conectada. Uau! Isso é adoração. Olha o que Lucas, capítulo 4, versículo 8, vai nos dizer. Eita! Vamos ler aqui, ó. Lucas, capítulo 4, versículo 8, vai dizer assim, olha. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele tu servirás. Então tá vendo? Não é só uma questão de escolher momentos para adorar, mas é uma questão de saber dizer não para as oportunidades que o mundo dá, não para as ofertas do inimigo. É uma oportunidade de colocar um ponto final àquilo que não é de Deus, às ofertas que não são de Deus, porque eu me coloquei à disposição, assim como Jesus, de quê? De servir a Deus, de estar diante dele. Então eu digo não às ofertas do mundo para servi-lo, porque agora eu entendo que a minha mente e o meu corpo estão ativos e conectados com Deus o tempo todo. E lá em João, capítulo 4, versículo 24, diz assim, Deus é um espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então, se Deus é um espírito, eu me mantenho o tempo todo em espírito com Deus, porque eu também tenho um espírito, eu sou alma, corpo e espírito. Estes três, alma, corpo e espírito. Então, se eu estou ativa, se eu estou conectada com Deus, eu não tenho dificuldade. Por quê? Porque a mente é a minha alma e o meu corpo é a minha carne. E quando esses dois estão dominados pelo Espírito, eu não tenho dificuldade. Por quê? Porque eu estou ativa, conectada com Deus. Então, o tempo todo eu estou a serviço de Deus. Entende isso, amados? Não é uma questão de momento, não é uma questão de algumas horas, mas é uma questão de o tempo todo estarmos conectados com Deus. E para finalizar, vamos ler aqui Salmos 95, versículo 6, que vai dizer assim: Ó, vinde, adoremos e nos prostremos, ajoelhemos diante do Senhor, nosso Criador. E lá no 7 diz assim: Pois Ele é o nosso Deus e somos o povo do seu pasto e as ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz. E lá no 8 ele diz: Não endureçais o vosso coração como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Então, amados, o temor a Deus, ele nos dá domínio. O temor a Deus é que faz com que o Espírito Santo, ele tome a frente na nossa vida e ele consiga frutificar. Não só nós,
vamos frutificar, né? Como Jesus vai dizer que nós devemos dar frutos. Mas o Espírito consegue ir frutificando em nós atributos, benefícios, atitudes, sentimentos, de maneira a agradar a Deus. Então, como diz aqui o salmista, se hoje vocês ouviram a voz do Espírito Santo falando com vocês através desse vídeo, não endureçam o seu coração, não endureçam, permita que ele entre, que ele fale com você, que ele te corrija no que está errado e que ele transforme a sua vida a cada dia mais, colocando você como um verdadeiro cristão, transformando você para que você tenha uma vida melhor, para que tudo vá bem com você e com aqueles que estão ao seu redor. Porque as promessas de Deus, elas não param em nós, elas abrangem toda a nossa família. Amém? Deus abençoe o sábado de vocês em nome de Jesus e que nós possamos vir aqui mais e mais vezes para falar desse Deus tão maravilhoso que é o nosso Deus, o Deus Altíssimo, né? O nosso Senhor, Jeová, Yahvé. Amados, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe o final de semana de vocês. Beijão.